Olá, turma! Vamos para a nossa aula de redação hoje e o gênero textual de vocês é sobre relato de experiência, tá? O próprio nome já está sugerindo aí, né? Um relato de experiências vividas pelo autor desses textos, tá? O relato, gente, é um gênero muito comum, tá? Ele tá frequente aí no nosso cotidiano, tá? Por quê? Porque relatamos fatos para os nossos amigos, para os nossos familiares, estamos sempre contando histórias, contando fatos que acontecem, né, na nossa vida. E também nós ouvimos relatos também. Ouvimos relatos nos noticiários, buscamos relatos, né, de pessoas, pessoas que têm aí uma influência, que tragam inspiração para nossa vida, né? Ou também para saber aí as experiências vividas em lugares que desejamos conhecer. Então, se gostamos de determinado lugar, a gente vai atrás de relatos de pessoas que já vivenciaram, né, já foram até lá para contar como é. Então, relato é isso, tá? Então, sendo assim, falamos e lemos e escrevemos um relato em diversas situações e em diferentes suportes, tá? Pode-se escrever relatos de experiências em revistas, em jornais, em redes sociais, tá? Sempre com o objetivo de narrar um acontecimento específico, um determinado acontecimento para outra pessoa. Bom, então tá sempre relatando, até por telefone mesmo você produz um relato de experiência quando você liga lá para um amigo e você vai contar um fato que aconteceu contigo, certo? Então, relato de experiência é bem simples também, bem simples, tá? Ele pode ser utilizado também como maneira de exemplificar ou argumentar, tá? O que ocorre, por exemplo, tá lendo a notícia, sempre o que ocorre ali dentro da notícia, você foi lá, leu a notícia ou ouviu uma notícia e você vai argumentar sobre o que você leu. Você vai dar exemplos, você vai argumentar, dizer se concordou ou não, vai citar fatos. Então ali você está relatando, tá? Você viu uma notícia e aí você vai criar um relato sobre o tema que foi abordado ali, tá? Então significa, professora, que o relato é um gênero que pode integrar com outros gêneros? Sim, pode sim, tá certo? Vocês vão perceber isso. Você vai lá, lê uma notícia, ou você lê um fato e você pode colocar as suas ideias, você pode relatar a sua experiência, ainda mais se você passou por aquilo que você acabou de ler. Então você vai fazer o seu relato de experiências aí, tá certo? Então vamos aqui continuar sobre o nosso gênerozinho, tá certo? Bom, o que significa a palavra relato, tá? Significa narração pormenorizada, exposição, descrição, certo? Então, a palavra relato engloba esses três aí. É uma narração pormenorizada, é uma exposição, é uma descrição, certo? Aí vamos dar continuidade aqui. Olha só. Um relato é uma narração pormenorizada de experiências vividas. Logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata, que seria o quê? O narrador, certo? Então, é uma narração de experiências. Então, essas experiências precisam ser o que? Abordada por quem viveu. Por isso fala relato de experiência. Então, o narrador ele é o envolvido, ele é o protagonista ali de toda essa narração, de todo esse relato, tá certo? Tá aí a explicação de ser escrito em primeira pessoa também. Vamos ver isso mais logo à frente aqui, certo? Bom, são exemplos de relatos os diários pessoais, tá? Ou de viagens, as autobiografias e as reportagens radiofônicas que narram a progressão de uma competição desportiva. Tudo isso aí é um exemplo de relato, ó, certo? De relato de experiência ou conhecido também como relato pessoal. O relato ele pode ser oral,
ou ele pode ser escrito, como eu falei para vocês, né? Eu dei exemplos aí no começo. Até por telefone você pode falar, como é que se diz? Você pode estar realizando aí um relato de experiência. O relato oral ele é marcado por características como a entoação, gente, repetições, interrupções, né? Exemplo, relato desportivo radiofônico. Quando ele tá lá falando, então vai haver repetições, a entoação dele vai ser, né, diferente, emocionante ou não, depende do que ele tá falando. Você falando ao telefone também, você vai ter uma certa entoação, a depender do assunto e com quem você está falando. Vai haver repetições? Vai haver repetições, interrupções, porque, gente, é um relato oral, falado. Não é escrito, que você tem tempo de olhar, de observar, de corrigir, de verificar tudo direitinho, né? Então, o oral, ele é assim. O relato escrito, ele possibilita uma melhor organização da narração. Exemplo, diário pessoal. Bom, diário pessoal, você pode escrever, ver o que você está escrevendo, as palavras escritas, tudo bonitinho. Então, o escrito, ele vai possibilitar essa organização bonitinha, né? Um título, um corpo do texto, uma linguagem aí, tá? A linguagem, ela pode ser informal, porque você está relatando, tá? A depender da plataforma para onde vai esse texto, a linguagem já vai ser um pouco mais formal, né? Porque vai depender para qual, como é que se diz aqui? Eu esqueci a palavrinha, né? Digamos que é para uma revista, você precisa observar, entendeu? A escrita, tudo direitinho. Então, é um gênero textual que varia muito, né? De como você vai utilizar. Como visto pelos exemplos de relatos, estes podem ser pessoais, né, ou narrados também na terceira pessoa, quando é reportagem radiofônica, tá certo, gente? Na primeira pessoa, mas predomina aí a primeira pessoa. No relato pessoal, o narrador é participante dos fatos apresentados, tá? Que é o nosso relato aí de experiência. Características do relato pessoal. Quais são as características aí? Primeiro, os verbos e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa, certo? É óbvio isso, né? Bem óbvio mesmo. Se está se tratando de um relato, tem que ser em primeira pessoa aí. Os fatos relatados são apresentados numa sequência cronológica, daí o tempo verbal predominante ser o pretérito perfeito do modo indicativo. Porque se você está relatando, foram coisas que passou, né? Foram coisas que passaram, na verdade. Foram fatos que você já viveu. Por isso está escrito relato de experiência, relato pessoal. Você teve, então, a predominância dos verbos será pretérito aí perfeito do indicativo, né? Uma ação que foi finalizada, tá certo? A linguagem ela pode variar entre formal e informal, como eu avisei para vocês. Vai depender do grau de intimidade entre quem relata e o interlocutor, que é o leitor, certo? Então, isso aí vai depender muito de quem vai ter acesso ao seu texto, tá? Outra coisa também, gente, narrar de forma breve, tá? Tem que ser breve aí, tem que narrar as consequências, reflexões sobre os fatos vividos aí pela pessoa, tá? Tem que ter uma sequência de fatos, tempo, espaço, tá? Tem que ter. O narrador sempre protagonista, ou ele participou da ação, tá? Porque é um relato. Como é que se diz? Os verbos no pretérito perfeito. Professora, mas pode dar uma oscilação aí e vir outro tempo? Pode. Pode ocorrer que você vai usar aí os verbos do pretérito imperfeito, né? Uma ação que você pode vir a realizar novamente. Então, se isso acontecer, não tem problema, porque é um elemento aí gramatical desse gênero textual, tá certo? Vai dar prioridade a ações e descrição de lugar, onde foi que ocorreu aí
os fatos, certo? Para que o leitor visualize, gente, o ambiente que você está relatando aí, tá? Tem o uso também de advérbios para marcar a sequência aí dessas ações. Pode usar adjetivos? Lógico, claro que pode. Você pode qualificar o lugar, qualificar os fatos vividos, tá? Pode usar descrições, certo? Só que isso não pode predominar no seu texto. Não vai só ficar caracterizando e descrevendo os lugares, não, tá? Você tem que vai narrar as situações. Aí, qual o cuidado que você tem que ter na hora de escrever esse tipo de texto? Recolher dados sobre o que se vai relatar, tá? Tomar cuidado no que você vai escrever aí nos seus relatos e experiências para não causar tanto impacto assim, certo? Fazer um plano no qual serão consideradas as várias circunstâncias, ou seja, os participantes, o tempo, o espaço, como eu falei para você, tá? Tem que tomar cuidado aí, você tem que fazer um plano. Tem pessoas envolvidas, elas querem que falem o nome delas, tá? Ter atenção à linguagem usada, tá? Familiar ou cuidada. Tem que ver aí a atenção no como você vai utilizar isso aí, certo? Então, o relato escrito trata-se como visto de um texto em que o narrador conta uma experiência vivida por ele. Há relatos que se transformam em documentos informativos publicados em jornais, revistas, livros, sites, funcionando, portanto, como fontes de informação acessíveis a um grande número de pessoas. Tá certo? Outra coisa, tem uma estrutura também, né, gente? Tem uma estrutura para você fazer esse texto. Tem que ter o título, tem que ter uma introdução. Nessa introdução aí você vai estar apresentando aí os personagens envolvidos, o tempo, o espaço, o fato, qual o problema que, né, teve aí nesse relato que você vai falar. Depois vem todo o desenvolvimento aí, que é a construção da trama, né? Porque se você vai falar sobre algo vivido, uma viagem, um acontecimento familiar, ou seja, você tem que dar toda a construção dessa trama aí. E fechar o seu texto, uma conclusão, tá? O desfecho, se vai trazer alguma reflexão ou não, tá? Você fecha o texto aí, tudo direitinho. Lembrando que dentro do seu relato tem que responder aquelas perguntinhas. Quando foi que aconteceu? Onde? Com quem foi? Com os envolvidos, entendeu? Se foi só você, né? O fato ocorrido. O que aconteceu? Como isso aconteceu? Por que veio acontecer isso, tá certo? Tem que estar também respondido no seu relato de experiência, tá? Então pronto, gente. Esse aí é a nossa aulinha de redação sobre esse gênero, rapidinho, muito simples, né, de ser compreendido. Então, faça as atividades aí, entregue, por favor, na data solicitada, tá? E qualquer dúvida, já sabe onde me encontrar.